Eu olho aquelas coisas lá e falo, misericórdia, Senhor, tem bondade para comigo. Que loucura é essa? Vamos lá junto, meus amores, tá bom? Página 35, exercício 16, 17 e o 18. Bom, o que vocês têm que entender? Como que funciona a parte de inequação, tá bom? Então, a gente tem o roteirinho, que é a nossa receitinha de bolo, que ajuda muito a gente a compreender. Ó, a primeira coisa que você tem que fazer na inequação é condição de existência. Então, assim, ó, condição de existência. Então, você tem que ver se não tem algo que restringe a sua inequação para que ela não exista. Por exemplo, se você tiver assim, ó, 1 sobre x, e daí aqui menor igual a zero. Ela pode ser igual a zero? O resultado da minha fração pode ser zero. Mas quem não poderá ser zero nunca? O x. Por que o x não pode ser zero nunca? Porque não há divisão por zero. Então, aqui, ó, a condição de existência é o x ser diferente de zero. Entenderam? Primeira coisa que a gente tem que avaliar sempre é o que restringe a existência daquela minha inequaçãozinha, ok? Aí, o segundo passo é fazer o normalzinho lá. Se é uma inequação do segundo grau, eu avalio o sinal de A. Então, A, positivo, com cavidade para cima. A, negativo, com cavidade para baixo. Aí, terceira coisa, é igual a zero. Igual a zero. Daí, resolve. E o quarto, avalia o sinal. Então, vamos fazer isso aqui agora? Aí vocês vão compreender. Ó. A gente tem aqui, ó. Vamos fazer já o 17B, que ela é mais curtinha, vai ajudar vocês, tá? Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui que eu posso... Isso. Então, vamos lá já no 17B. Então, página 35, todo mundo lá com a sua apostila aberta. Tem espaço para fazer na apostila, faz na apostila. Se não tiver espaço, tem que fazer no caderno, tá? Então, aqui a gente tem x ao quadrado, dividido por x menos 2, menor que 8. Então, o que a gente faz aqui, primeira parte? Primeira parte, eu vou ver a condição de existência dessa minha equaçãozinha aqui. O que restringe essa minha equação aqui? Qualquer valor eu posso colocar aqui no numerador? O que vocês acham? É qualquer valor no numerador? Se você disser assim, professora, eu não sei, fala, eu não sei. Mas eu preciso que você participe. Turma 112, vocês precisam participar. Eu acho que não, professora, mas eu não sei. Tá bom. O Gustavo acha que qualquer coisa aqui em cima pode. Fechou, Gustavo, você está correto. Aqui no numerador pode ser qualquer resultado. Eu não tenho uma raiz quadrada, eu não tenho nada que restringe a existência, então tá aqui, o x aqui pode ser qualquer valor. Agora, olhando o denominador. Qual é a restrição? E eu já digo que existe, para que aqui não seja um número, porque não pode dividir uma fração por qual número? A minha fração nunca pode ser dividida por qual número? Zero? Isso aí, Gabi. Então, o x menos 2, ele tem que ser diferente de zero. Então, o x vai ter que ser diferente de 2. Eu peguei o 2 que estava negativo, passei para o outro lado positivo, porque se você substituir aqui, ó, 2 menos 2, zero. E eu não posso ter zero no denominador nunca, porque não existe divisão por zero. Então, essa é a primeira coisa que a gente avaliou. Pronto, acabou. Certo? Ô, prof, a gente Fala, não Gabi. viu isso no início do ano? Sim, isso mesmo, lá em funções. Quando a gente começou a estudar funções, a gente estudou quando que pode ser diferente de zero, quando que pode ser igual a zero, quando que é maior que zero, quando que é menor que zero. A gente estudou tudo isso. Então, não é algo novo, é que vocês acabam não usando e esquecem. Mas a gente já viu tudo isso no começo do ano. Tá certo?
Agora a gente vai então para a parte da inequação em si. Muito bem. Eu tenho esse 8 aqui desse lado aqui, ó, galera. Eu tenho que passar esse 8 para o outro lado. Então, vai ficar x², x menos 2, menos 8, menor que 0. Aí, é essa partezinha aqui que agora eu tenho que ajeitar. Como que eu vou ajeitar? O 8, ele não está sobre o x sobre 2. Então, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. O 8 está sobre 1, certo? Então, o mínimo múltiplo comum entre x menos 2 e 1 é o próprio x menos 2. Então, aqui eu posso escrever x menos 2. Beleza? E aí, agora eu faço Peraí, x... professora. Fala, Como que você fez o negócio do múltiplo comum que eu já me perdi ali no meio da conta? Tá bom. Então, relembrando aqui agora a parte de matemática básica, tá? O que a gente tem? Eu vou escrever aqui até com uma outra caneta. Se você tem, por exemplo, 1/3 mais 2/4. Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. Quando você tira o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, você verifica que vai dar o próprio 3 vezes 4, né? Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum é 12. Aí você pega 12, divide por 3. Então, todo mundo que está aqui embaixo, você faz a divisão, 12 dividido por 3 vai dar 4. O resultado você multiplica por 1. Então, 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes o 2, 6. E aí, a soma dessa fração fica 10 dozeavos. Claro que você pode simplificar tudo mais, mas aqui não me interessa agora. Só para relembrar, mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho o número x menos 2 e o 1. Vou tirar o mínimo múltiplo comum entre eles. Olha aqui, ó. O 1 eu não preciso nem me preocupar. Então, eu vou dividir por x, vai ficar só o menos 2. Aí, aqui eu divido por menos 2, fica 1. E aqui fica 1. Então, meu mínimo múltiplo comum fica x menos 2. Então, o mínimo múltiplo comum entre x menos 2 e 1 é o próprio x menos 2. Por isso que a gente sempre faz direto. Quando a gente tem esse aqui com esse aqui, a gente faz direto esse aqui. Tá bom? Entendeu agora, Gabi? Lembrou? Lembrei sim, prof. Beleza. Então, agora você vai pegar o x menos 2, que está aqui, e vai dividir por x menos 2. O número dividido por ele mesmo dá quanto? Fala aí para mim, galera. O número de... Professora, professora. 1, isso mesmo. Então, 1 vezes o x ao quadrado vai dar x ao quadrado. O x menos 2 dividido por 1 vai dar quanto? Eu não vou falar, vocês que têm que falar. Eu não estou sozinha nesse monólogo aqui, é uma aula, ainda mais aula no Zoom. Bora, galera, fala comigo. X menos 2 dividido por 1, quanto que é? 1 também? Veja aqui, Gabi. Eu tenho x menos 2, eu vou dividir por 1. Então, eu multiplico aqui por x, vai ficar então aqui menos x que dá 0. Agora, eu multiplico aqui por 2, que vai dar mais 2 aqui que dá 0. Então, vai ser x menos o 2. O número 2 dividido por 1 não é 2? Então, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Certo, galera? Tem que começar a lembrar desses detalhes. Gabizinha, entendeu, amada? Entendi, professora, entendi sim. Isso, então x menos 2 dividido por 1 é o próprio x menos 2. Então, você coloca aqui 8 que multiplica x menos 2. E isso tem que ser menor do que 0. Beleza? Agora a gente vai abrir aqui, ó. Tá bom? Vai ficar x menos 2 menos 8x, menos com menos mais, 8 vezes 2, 16, dividido por x menos 2, menor do que 0. Ok? Então, a gente chegou nessa inequação aqui, ó. É essa inequação que a gente vai resolver, ó. Ela era x menos 2 dividido por x ao quadrado dividido por x menos 2 menor que 8.
a gente readaptou, reescreveu aqui para x ao quadrado, menos 8x mais 16 dividido por x menos 2 menor que zero. Beleza. Com isso, agora eu tenho que avaliar essa minha equação em duas partes. Essa aqui de cima e a de baixo. Então, eu vou chamar essa aqui de cima de f de x e eu vou chamar essa aqui de baixo de g de x. Então, agora a gente vai avaliar a f de x, tá bom? Então, vamos lá. A f de x é x ao quadrado menos 8x mais 16 e eu quero que esse valor aqui dê menor do que zero. Muito bem. Agora que a gente avaliou condição de existência, reorganizou, deixou tudo bonitinho, eu vou para a segunda parte, ó. Quem que eu vou ter que avaliar aqui é o meu A. Se o meu A for positivo, a gente já sabe que a concavidade é para cima. Se meu A for negativo, a gente sabe que a concavidade é para baixo. Muito bem. Quem é o meu A aqui? Quanto que vale o meu A? 1. 1. O A sendo 1, ele é positivo. Então, a concavidade da minha parábola é para cima. Beleza? Aí, a segunda parte agora, perdão, a terceira parte agora é igualar a zero. E aí, eu vou resolver. Então, vou pegar aqui igualar a zero, x quadrado, menos 8x mais 16, e eu vou igualar a zero. Muito bem, tá aí. Como que eu resolvo agora essa minha equação do segundo grau? Vocês que vão falar comigo. Podem falar. Número para um lado, letra para outro? Não, a do segundo grau não é assim. Esse daí a gente resolve com a equação do primeiro grau. Não tem que fazer o gráfico, pro? Não, para resolver isso aqui, não. Como que a gente não. resolve isso? Como que a gente resolve isso aqui? Ah, aquele negócio que você coloca soma e produto. Isso aí, Ana Laura, muito bom. Ou você usa a fórmula de Bhaskara, certo? Você pode usar Bhaskara aqui. Ou você faz por soma e produto. Esse aqui a gente pode fazer por soma e produto porque o A é 1. Então, toda vez que o A é igual a 1, eu posso usar soma e produto. Mas nós vamos fazer por Bhaskara também para vocês relembrarem, tá? Então, aqui, ó, a soma é sempre o oposto do B. O B é menos 8, então a soma vai ser 8. O produto é o próprio termo independente, que é o 16. Que números somados dá 8 e, ao mesmo tempo, ele multiplicado vai dar 16. 4. Ô, professora, me tira uma dúvida. Oi. Para onde que foi o menos ali do 8? Como assim, meu lindo? Ali, o menos 8x. Eu não entendo isso. Ah, tá. Aqui, ó, Gustavo. O B, ele continua sendo menos 8, tá? E o C continua sendo 16. Mas quando você quer usar soma e produto, que é somar as raízes e multiplicar as raízes, e eu já encontrar os valores dela, você pega que a soma sempre vai ser o oposto do B. O B é menos 8, então a soma é 8. O produto é 16, perdão, o termo independente, que é o C, é 16, e o produto é 16. O produto não muda o sinal. Quem muda o sinal é só na soma. É uma regrinha para fazer por soma e produto, para não ter que ficar usando Bhaskara. Que fazer por Bhaskara demora. Entendeu agora, Gustavo? Cadê ele? Gustavo? Ei, meu filho. Cadê tu, rapaz? Tô aqui, professora, que a mulher ligou aqui no telefone pedindo falar com a minha mãe. A internet é isso, meu filho. Bora repetir, já que você não ouviu nada, coitado. Aqui, meu amor, ó. Tá. A soma é sempre o oposto do B. O B é menos 8, tá certo? Então, a soma vai ser 8. É sempre o sinal oposto do B. O B é o menos 8, então a soma é 8. O produto é o próprio termo independente C, por isso que não muda o sinal, só muda o sinal na soma. Entendeu? É uma regrinha para fazer, para não ter que ficar usando Bhaskara. Entendi. Isso.
Mas você pode fazer por Bhaskara. Quer ver, ó? Se nós usarmos aqui para fazer por Bhaskara, delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual. O b ao quadrado é 8, então fica menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 16. Então, delta vai ser igual. 8 vezes 8 é 64, menos com menos mais. Então, fica 64 menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16 também vai dar 64. Então, o delta vai ser igual a 0. Aí você usa lá o x. Deixa eu pegar uma folhinha aqui a mais, porque essa aqui já está pequena. Então, vai ficar x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ó, agora, olha aqui os nossos valorezinhos que a gente está resolvendo aqui, ó. Então, x vai ser igual aqui, ó. O b é menos 8, então menos com menos fica mais 8, mais ou menos o delta é 0. E aqui 2 vezes o a, que é 1, ó. Beleza? Então, vai ficar x é igual a 8, porque raiz de 0 é 0, então não dá para eliminar, dividido por 2. Então, x é igual a 4. E olha, nós tínhamos achado o mesmo resultado antes por soma e produto, olha. Aqui, ó. Por soma e produto eu achei x igual a 4. E fazendo o delta aqui, eu também achei x igual a 4. Tá bom? Então, se você não conseguir fazer por soma e produto, vai para Bhaskara mesmo. Olha, dá o mesmo resultado. Tá certo? Mas, professora, Beleza. eu sempre vou conseguir achar a resposta em soma e produto ou vai ter vezes que eu vou ter que fazer Bhaskara? Vai ter vezes que você vai ter que fazer Bhaskara. Quando? Quando o A não for 1. Quando o A não for igual a 1, tem que fazer Bhaskara. Aí você já vai direto para a fórmula de Bhaskara. Entendeu, Gustavo? Aham, obrigado. De nada, meu lindo. Galera, continuando então agora. Aí a gente aqui, ó, achou. Então, x igual a 4 aqui. Então, vou colocar aqui. É x ao quadrado menos 8x mais 16 menor que 0. O a é igual a 1. A é positivo, com a cavidade voltada para cima, eu achei x igual a 4. Então, agora eu coloco ele aqui, ó, no x, e aqui está o meu 4. Não tem sinal de igual, por isso que o intervalo é aberto, é bolinha aberta. Beleza? Então, já escrevemos aqui, com isso a gente tem condições de continuar, não preciso da outra folhinha aqui agora. E aí eu vou avaliar. Como que eu vou avaliar? Eu penso da seguinte maneira: quando eu estava no ensino médio, eu fiz isso e nunca mais eu errei. Eu falei assim, senhor, eu preciso ter uma ideia do que esse homem está falando. Que meu professor falava lá da frente, a professora Amauri, no segundo ano. Ah, não, que essa matéria aqui eu tive no segundo ano, não tive no primeiro. A professora Amauri chegava para mim e falava assim, agora qual vai ser o sinal do Y? E eu falei, mas gente, não é X. Esse homem é louco. Como que tá falando de Y se é X? Aí, de repente, eu vi um negocinho assim do lado aqui, ó. Sabe quando Deus põe assim uma luz na cabeça? Ele pôs uma luz na minha cabeça e eu vi isso aqui, ó, do ladinho aqui, ó. E aí, quando ele falou do Y, por quê? Tá com concavidade para cima e tem que passar no ponto 4 e é somente uma resposta, então ele vai encostar aqui, a minha parábola vai estar só aqui, ó. Só aqui. Aí ele falou assim, ó, o Y vai ser o quê, galera? Aí eu vi o Y aqui do lado e olhei para a minha parábola e agora eu não olho mais para o X, eu olho para o Y. Aqui está o 0, aqui, ó, minha origem. Toda a minha parábola está para cima do 0. Então, quer dizer que todos os meus Y vão ser números o quê? Positivo. Certo? Todos os meus Y vão ser o quê? Número positivo. Então, aqui, todo mundo, qualquer valor do X aqui, vai fazer o meu Y ficar positivo. Porque a minha parábola não tem nada aqui para baixo da origem. Está toda ela para cima da origem. Então, aqui daqui para cima, os sinais do Y são positivos. Então, a minha f de x, que é igual ao y, ela é positiva. Por isso que eu coloco esse yzinho aqui do lado. Não importa se ele está no meio, se ele está para cá. Não importa, é só para você ver. Daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo.
Tem algum valor do x que vai fazer com que essa minha parábola fique negativa? Respondam aí para mim. Ou eu estou falando grego? Galera, eu preciso ouvir vocês. Pode repetir a pergunta, professor? Existe algum valor do x que transforme o minha f de x, que é igual ao meu y, em algum valor negativo? Minha parábola está aqui em cima. Tudo para cima da origem. Toda ela já está no positivo. Vai ter algum valor do x que eu coloque aqui lá no infinito positivo, lá no infinito negativo, que faça com que essa parábola tenha algum resultado aqui embaixo no negativo? Não entenderam a pergunta? Não. Tá. Eu tenho meu valor aqui do x, tá bom? Eu estou aqui com o x aqui, ele vale 5. Aqui é 4, aqui é 5, aqui é 3, tá? Vamos supor que o 5, eu estou rebatendo aqui, ó, na minha parábola. Deixa eu só expandir minha parábola aqui, ó. Vou fazer assim. O 5 bateu bem aqui, nesse pontinho aqui. E aí, quando eu rebato aqui agora, deixa eu fazer aqui num espaço que está mais fácil. Aqui é o 4. E aqui está a minha parábola aqui, ó. Essa parábola, ela representa x ao quadrado menos 8x mais 16. Essa é a minha parábola aqui, tá bom? O meu y está aqui do lado. E aqui está o meu x. Olhando aqui agora, ó, no 5. Se eu rebater do 5 que está no x aqui no y, o meu y vai ser o quê? Positivo ou negativo? O meu y aqui é positivo ou negativo? Está acima do zero. É positivo ou negativo? Positivo. Ótimo. Se eu colocar aqui agora no 3, que aqui é o 3, e eu também rebato aqui, ó, vai dar nesse pontinho aqui também. Positivo ou negativo? Positivo de volta. Isso. Se eu pegar aqui agora no menos 1, e eu rebater lá na minha parábola aqui, ó. Minha parábola está aqui, eu vou rebater lá em cima aqui, ó, o pontinho dela aqui. Ó, para vocês verem. E eu expandi aqui, então, o meu y. Ele deu bem nesse ponto. É positivo no y ou negativo? O Pera, y. repete. Eu O estou aqui no Y? menos 1 no x. Negativo. O menos 1 é negativo. Mas aí eu vou rebater esse meu ponto onde ele encontra lá na parábola. Ele encontra na parábola bem aqui, ó. Minha parábola está O aqui. x é negativo e o y E é positivo? Isso. Então, todos os valores do y, eles estão aonde? Em que lado? No positivo ou no negativo? A minha função aqui, ó. Minha parábola aqui no y. No positivo. No positivo. Então, qualquer valor do x aqui, o meu y sempre vai ser o quê? Positivo. Então, aqui, ó, tudo isso aqui vai ser um número positivo. Qual é o único valor que ele não é positivo? Porque ele é zero. É aqui, ó, no 4. Só que o 4 é bolinha aberta, porque o intervalo está aberto, não tem igualdade, ó, bolinha aberta. Então, eu sei que o x tem que ser diferente de 4 para resolver essa minha equação aqui. Porque não entra o 4, porque o 4 é que faz zerar essa minha função aqui, ó. Ó, o x igual a 4, zero. Por quê? Porque eu peguei a minha função e igualei a zero. E aí eu cheguei no resultado x igual a 4. Se você substituir 4 aqui, vai ficar 4 ao quadrado é 16. 4 vezes o 4 aqui vai ficar 32. E aí aqui, ó, 16 com mais 16 é 32. De 32 menos o 32 faz zerar. Então, o 4, se você substituir aqui, zera. E eu não quero igual a zero, eu quero menor do que zero. Então, avaliando a minha parábolazinha aqui, ó, todos os números do y, que aqui, ó, do y, já são maiores do que zero. Já estão, todos eles já estão na parte positiva do eixo y. Tá certo? Então, você analisa os sinais em x,
o valor em x, só que você dá os valores que estão em y, porque a gente avalia a nossa f de x, e não o x. A gente avalia a f de x em função de x. Então, qualquer valor do x aqui, o meu y vai ser sempre o quê? Positivo, porque ele está acima do eixo. Ó, ele está Então, acima da professora, origem. se o... Posso falar ou você quer? Não, pode falar, claro. Então, se o A for negativo, menos x, daí vai ser tudo, o x, todo x vai ser negativo. Isso! Não, não, toda a minha parábola, todo x vai ser negativo, não, porque o x ele continua com negativo e com positivo. Não, eu Mas tô todo falando ali mundo. não, o maisinho vai continuar maisinho, não, isso que eu... Não, aqui, ó, todo o meu y aqui vai estar aqui embaixo. Se aqui fosse negativo, por exemplo, estaria aqui a minha parábola, ó, aqui embaixo. Então, todos os valores do y aqui seria negativo aqui, ó. Qualquer valor do x daria um y o quê? Negativo. Qualquer valor do x aqui está dando um y o quê? Positivo, porque ele já está acima da origem. Vocês entenderam isso ou não? Eu só Eu não entendi. entendi o porquê que o X vai ficar negativo. Eu, tipo, me perdi nessa parte. Tá. Os x não são os números que estão aqui nessa reta? Ó, Sim. tá. Ele não tem valores negativos aqui à esquerda e não tem valores positivos à direita, do zero? Tem. Muito bem. Eu não estou avaliando agora mais o x. Eu agora vou avaliar o y. Então, olhando para o meu eixo y aqui, eu olho essa parábola aqui. Todos os valores que eu rebater aqui, ó, vai dar um y o quê? Positivo? Ótimo. Então, você sabe que na reta, todas as suas f de x serão o quê? Positivas. Ah, agora entendi. Valeu, professora. Isso, ótimo. É isso aí que eu quero que vocês entendam. Pena só a Gabi e o Gustavo tá participando. A gente tem uma galera aqui na nossa aula e só eles dois falando. Galera, vocês precisam falar. Eu preciso que vocês falem comigo, tá bom? Muito bem, aqui agora, ó. Agora a gente avaliou essa parte. Nisso, a nossa inequação não é somente essa, é essa aqui também. Então, eu vou pegar x menos 2 e vou agora considerar o valor menor do que zero. Então, coloca aqui, ó. X menos 2 menor que zero. Ela é uma função do segundo grau, essa daqui? Não, porque Não. não tem como fazer soma e fração. Não, soma e produto. Isso, não tem x ao quadrado. Toda vez que tem x ao quadrado, simboliza uma equação do segundo grau. Aqui, ó, eu tenho somente x, e o x está elevado a 1. Ele não aparece, mas está lá. Então, quer dizer que essa minha equação aqui é do primeiro grau. E aí, agora, eu tenho que relembrar a função de primeiro grau. Lembram lá? Que é y ou f de x é igual a ax mais b, que é a nossa funçãozinha afim que a gente viu lá no primeiro bimestre. Tá certo? Então, agora a gente vai ver aqui, ó, o A. O A é quem está na frente do X. Qual é o número que está aqui na frente do X? 1. 1. Então, A é igual a 1. Então, A é positivo. Toda vez que o A é positivo, a minha função do primeiro grau, ela tem o crescimento dela. Se o A fosse negativo, a gente teria o decrescimento da minha reta. A gente tem, então, o crescimento dela. Agora, a gente já avaliou isso, então se enquadra nessa primeira parte aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou igualar a zero. Vou pegar x menos 2, vou igualar a zero. Eu vou fazer x é igual a 2. Só que a gente verificou que a condição de existência é que o x tem que ser diferente de 2. Então, o número que faz isso aqui zerar é x igual a 2. Então, agora eu vou marcar aqui, ó. Bolinha aberta, porque tem que ser diferente de 2. E eu vou marcar a minha reta aqui, ó. Todo mundo que, como ela está crescente, todo mundo que está à direita, os sinais da minha função
vão ser positivos. Por quê? Pensa novamente no Y, aqui, ó, no eixo Y. Aqui está a origem. Todo mundo que está aqui para cima não está na parte positiva do Y? Ó, todo mundo que está aqui para cima não está na parte positiva do Y? Sim ou não? Repete a pergunta. Ó, esse daqui é o meu gráfico aqui. A minha reta vai passar desse jeitinho aqui. Pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais inclinada, mas não interessa. Ela passa desse lado aqui, ó. Olhando agora o meu Y aqui, ó. Olhando essa parte aqui do Y. Todo mundo que tá aqui para cima aqui, ó. Aqui para cima. Que é essa parte aqui onde tá a minha reta aqui. O Y é positivo ou negativo? Positivo. Por isso que todos os sinais aqui serão o quê? Positivo. Certo? Entendido aí? Sim, entendido, prof. Aí agora aqui para baixo, olhando aqui embaixo aqui, ó, o meu Y. Todos os sinais aqui para baixo são o quê? Negativos. Isso, então todo mundo que está desse lado faz o meu Y ou a minha f de x, no caso que eu chamei lá na primeira parte do exercício g de x, como o quê? Números negativos. Então agora eu tenho que pegar essa parte aqui com essa parte aqui e verificar então as operações com elas. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, ó. Então aqui a gente tem o 4 e aqui a gente tem o 2. Essa aqui representa f de x, essa aqui representa g de x. Muito bem. Todo mundo no 4 é positivo que a gente viu. Não tem nenhum que é negativo, ó. Todo mundo é positivo. Então, marcamos aqui, positivo. Agora, daqui, ó, do 2, ó. Do 2 para a direita é positivo. E a esquerda do 2 é negativo. Muito bem. Agora, eu vou fazer a interseção desses dois intervalos aqui que a gente achou. Aqui no 2 e aqui no 4. E o que eu estou fazendo? Como que é a minha inequação? É um dividido pelo outro. Então, eu vou pegar aqui, ó, a f de x dividido pela g de x e ela tem que ser menor do que 0. Então, eu quero que esse resultado seja menor do que 0. Aqui, ó. Então, agora vamos ver. Ó. Um número positivo, que é a f de x, está aqui em cima. Dividido por um número negativo, que esse intervalo antes do 2, todo mundo é negativo. Positivo dividido por um número negativo, dá um número positivo ou dá um número negativo? Um positivo dividido por um número negativo. Vai dar que resultado? Seria negativo? Isso, muito bem. Sinais iguais, mais. Se os sinais não são iguais, menos. Sinais iguais, mais. Se os sinais não são iguais, menos se faz. Então, os sinais não são iguais, fica menos. Agora, um número positivo dividido por um número positivo, qual é o resultado dele? Um número positivo ou um número negativo? Positivo? Excelente. Sinais iguais, mais. Ok? Se os sinais não são iguais, menos se faz. Decora essa frase que você não tem erro. Quando os sinais são iguais, conta demais. Se os sinais não são iguais, menos se faz. Tá bom? Agora, mais com mais aqui, ó. Um número positivo dividido por um número positivo, ó, porque a gente está fazendo a divisão das duas funções. Então, o resultado do número que essa função aqui dá, com o resultado do número que essa função aqui dá, se ele for positivo aqui em cima e se for positivo aqui embaixo, vai ser um número que aqui? Positivo também? Ótimo, positivo. Muito bem. Agora eu vou olhar o que a minha equação pede. Ela pede números positivos ou pede números negativos? Menor que zero é negativo ou é positivo?
Negativo. Então, a minha resposta está aqui, no negativo. Então, todo número que der negativo é a resposta que eu quero, porque eu quero que esse resultado dê um número menor que 0. Então, a minha solução aqui para essa inequaçãozinha aqui que a gente resolveu é x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 2. E aí, acabou. Porque eu queria que essa minha divisão aqui dessas minhas duas funções fosse menor do que 0. E aonde que apareceu o sinal negativo? Aqui, antes do número 2. Então, a solução é x pertence aos reais, todos os números de x são números reais, só que o x ele tem que ser menor do que 2 e nunca igual a 2. Por que também não entra igual a 2? Porque a gente viu que o x tem que ser diferente de 2, porque ele zera a nossa inequação aqui no começo. E a gente não pode ter divisão por 0. E aí, então, a gente tem a nossa resposta. Vocês conseguiram entender? Vocês estão conseguindo assistir as aulas do iClass? As que eu posto? Como que vocês Eu estão lá? assisto algumas, só que, tipo, tem muita lição, então às vezes eu não consigo entregar tudo, só isso que acontece. Tá. Então, era assim, ó, é importante, o que vocês têm que fazer? Tentar colocar em dia, ir assistindo as aulas e me mandar as dúvidas. Professora, assisti tal aula, e aí eu verifiquei isso, eu não entendi aquela parte. Você podia me ajudar novamente? Ou então, por mais que vocês não estejam em dia com as tarefas, vocês têm as nossas aulas de Zoom. Essa semana a gente vai ter mais uma aula de Zoom na sexta-feira. E aí vocês poderiam vir, professora, esse dia, nessa aula aqui, da página 24, da página 15, sei lá que página, lá atrás, eu não entendi essa parte aqui. Você podia voltar? Eu volto e explico para vocês. Então, oportunidade para esclarecimento vocês estão tendo, tanto via e-mail, como as aulas do Zoom. E a gente vai ter essa semana 2 aulas de Zoom. Então, não deixem de estudar. Não é um assunto difícil. Ele dá trabalho, mas ele não é um assunto difícil. Vocês vão ver o que é difícil quando vocês estudarem função logarítmica. Aí, conta com a capacidade de memória de vocês, que vocês vão ter que ter 10 propriedades para decorar. Ou decora, ou não faz nada. Infelizmente, é a realidade. Então, esse assunto aqui não tem decoreba, que é raciocínio e boa vontade. Tá certo? Quando entrar em logaritmos, daí vocês vão ver que é difícil, porque não é que a matéria é difícil, é porque tem que decorar 10 propriedades. E vocês ficam com preguiça de fazer atividade, fazer exercício, daí não decora mesmo. Não pode ficar com preguiça, tem que ter boa vontade. E eu tô orando todo dia, Senhor, dá boa vontade dessas crianças. Porque as crianças, para mim, vocês são jovens, já são adolescentes, mas para mim é tudo criança. Tem o dobro da idade de vocês. Tá certo, galera? Vamos fazer então mais um aqui, acho que dá tempo. Não sei se vai dar. Minha aula professora, começa 10 para as 11. só mais uma dúvida aqui. Na Fala. 17A, ali é x elevado a 2, x ao quadrado menos 5x, seria A e B. Daí, ou não tem nada a ver, daí o menos x ao quadrado Tudo mais... bem que você está falando aí, ó, na item A lá. Então, você tem x quadrado menos 5x, que multiplica menos Mas x esse menos quadrado. x ao quadrado menos 5x seria A e B ou não tem nada a ver? É A e B, isso mesmo. Então, a gente vai separar em duas partes. Essa aqui é minha f de x e essa aqui é minha g de x. Separa novamente. Então, agora avaliando essa daqui, ó. X ao quadrado menos 5x maior que 0. Então, primeira coisa, o A. Quanto que vale o A? 1. 1. Então, A é positivo com cavidade voltada para cima. Porque é uma parábola, porque tem o x ao quadrado. Então, a gente viu isso aqui. Agora, igual a 0. É só receitinha de bolo, gente, que eu passei no comecinho da aula, se fizer, não tem erro. Então, agora você resolve fatorando. Não precisa fazer por Bhaskara aqui, eu não tenho termo independente. Só fatorar x, eu tenho x ao quadrado, falta um x. Eu já tenho x aqui, só falta o 5. Igual a 0. Para que esse produto seja 0,
o x é igual a 0 ou o x menos 1, menos 5 é igual a 0. Então, aqui você tem x igual a 5. Achei as duas raízes, 0 e 5. Aqui eu não precisei nem avaliar a condição de existência, porque pode ser qualquer número aqui e qualquer número aqui. Beleza? Agora coloca na reta. O x está aqui, o 0 e o 5. O intervalo é aberto porque não tem sinal de igual. Parábola com concavidade para cima. Tá aqui. Agora pensa no teu y. Eu sei que o y está bem aqui em cima do 0, mas eu não vou fazer aqui para não confundir. Vou deixar ele aqui mais do ladinho. Ó. Olhando o meu y, aonde da parte do meu gráfico que o meu y é positivo? Meu y, que é igual a minha f de x. Olhando o gráfico, aonde que ele é positivo? Fala aí comigo. Bora, galera, bora comigo. De 0 para frente ou não? Antes do 0, porque aqui, ó, nessa parte aqui, que o meu y é positivo. Aonde que tá para cima do eixo x? Aqui nessa parte. E nessa parte aqui. Ah, tá. Peraí. Então, Entre 0 e 5 é negativo. Isso aí. Entre 0 e 5 aqui é negativo. Ó, tá nessa parte aqui que é negativo. E para cima aqui, ó, tá nessa parte que é positivo. Então, agora, eu vou olhar quem? Eu quero maior que 0 a minha equação. Então, eu quero os sinais positivos. Então, eu quero essa parte aqui. Isso aqui que eu vou querer. Essa e essa. Porque é antes do 0 no x que eu transformei o meu y em positivo. E é depois do 5 no x que o meu y é positivo. Entre o 0 e o 5 no x, o meu y é o quê? Negativo. Entenderam? Licença, prof. Lilian, 3 minutos, tá bom? Sim, minha princesa, sei. Pessoal, entenderam aqui? Sim, prof. Ótimo. Aí agora você vai olhar essa aqui. Então, essa primeira parte a gente já fez. Dá Agora, para fazer soma e produto nessa daí ou não? Por ser dá para menos... fazer função de produto, só que daí você faz assim, ó. Menos x ao quadrado mais 3x mais 10. Eu quero que seja maior que 0. Então, você multiplica todo mundo por menos 1 para mudar o sinal aqui do x ao quadrado que está negativo. Então, fica x ao quadrado, daí menos 3x, menos 10, muda o sinal da desigualdade também. Então, é essa funçãozinha que a gente vai avaliar. Tá certo? Aqui, ó. Então, agora você faz por soma e produto. Soma é 3, produto é menos 10. Que números multiplicados dá, somados dá 3 e multiplicados dá 10? O 5 menos o 2 e 5 vezes menos 2. Então, a resposta é x igual a 5 e x igual a menos 2. Aí você coloca ali, no x. Menos 2 e 5. Agora eu vou avaliar aqui essa minha equação aqui, ó. O A é igual a 1, o A é positivo, com cavidade voltada para cima. Só que eu quero os resultados que sejam o quê? Negativos. Então, pensa no y de novo aqui, ó. Então, aqui para cima, ó, o y é positivo. Aqui também o y é positivo. Então, aqui todos os sinais antes, antes do 2 vai dar y positivo. Depois do 5 dá y positivo. Mas eu quero y o quê? Negativo. Então, é esse intervalo aqui que eu vou escolher. Porque nessa parte aqui, o meu y é negativo, ó. Ele está aqui para baixo da origem. Então, agora eu vou olhar esse e esse junto. Então, vamos fazer aqui e a gente termina o exercício. Tenho a f de x aqui, eu tenho 0 e eu tenho 5. Ó, avaliando aqui agora, esse aqui, ó. Então, todos aqui são positivos, aqui é negativo, aqui é positivo. Agora eu vou olhar o menos 2 e o 5. Está aqui na g de x. O menos 2 está aqui e o 5 está aqui. Todos para cá são positivo e todos aqui no meio são negativo e todos para cá são positivo.
Agora, eu faço a interseção desses pontos que eu acabei de avaliar. Tá aqui, ó. Eu quero f de x vezes a g de x. Tá vendo? Ó, eu tenho a g de x negativa e eu tenho a f de x positiva. Negativo com positivo, multiplicando, vai dar o quê? Menor. Então, aqui eu vou querer menor que zero. Porque eu quero a minha g de x menor que zero e eu quero a minha f de x maior que zero. O produto de um número positivo com um número negativo vai dar um número negativo. Por isso que eu quero menor que zero. E aí, aqui agora eu avalio. Positivo com positivo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Positivo com positivo dá positivo. Aonde que eu tenho um intervalo que eu sei que o produto dessas duas funções vai dar negativo? Entre menos 2 e 0. Então, é a minha resposta. É essa parte aqui. Então, aqui você escreve solução. X pertence aos reais, tal que x ele é maior que menos 2 e menor que 0. Porque é a única parte em que eu tenho os números negativos. Porque eu mudei aqui, ó. Se eu não tivesse mudado aqui, aí continuaria todo mundo positivo. Mas como eu mudei aqui, o positivo com o negativo, o produto vai dar negativo. Tá aí. Certo, galera? Infelizmente eu não consigo mais. Eu já preciso sair, que eu tenho uma próxima aulinha agora. Tá bom, meus amores? Mas na sexta-feira a gente vai ter a nossa aula às 10 horas. E aí eu espero por vocês. Tragam as suas dúvidas, tá bom? Mesmo que sejam dúvidas de matérias anteriores, tá? Então, essa aqui é a resposta da interseção das duas partes da nossa funçãozinha aqui do A. Aqui, dessa primeira parte, tá aqui. Essa segunda parte tá aqui. E aí, aqui a gente fez a interseção das duas partes da nossa equação. Ok? Tá Muito bom? obrigado, professora. Deus te De abençoe. nada, meus amores. Vocês também. Até sexta-feira, com a graça de Deus. Tchau, Beijo. prof. Tchau, meus lindos.